estamos gravando. Primeiramente, bom dia. Hoje é dia 14. Chegamos no grande dia. Daqui a alguns minutos já estou indo para a faculdade. E eu estou extremamente animado pra hoje, sabe? Não sei se eu vou fazer mais algumas leituras, eu não sei se eu vou só mais tranquilo mesmo pro projeto, né? Não vai ser lá uma coisa muito difícil. Mas eu tive que me desdobrar bastante coisa. Ontem eu deitei bem mais cedo. Hoje eu acordei bem mais cedo também. Coisa assim, muito mais cedo. Tanto que o que me ajudou o que me ajudou a acordar cedo foi que por algum motivo do universo, ali fora, umas 3 horas da manhã, eu acho, teve uma briga, teve alguma coisa assim, então os caras estavam se jurando de morte lá fora. Aí eu acordei e falei, mas que merda é essa, tá ligado? O que tá acontecendo? E mesmo assim, deu pra deitar legal, não foi isso que tirou meu sono, consegui dormir bem. Aí eu acordei umas 5h30, enrolei mais um pouco, levantei 5h50. E agora a ideia é basicamente conseguir sair por volta de umas 6h30, por aí, pegar o ônibus e estar lá até as 7h45, se tudo der certo. Então, vamos ver, né? Eu tô ansioso de verdade por hoje, quero muito que dê certo. E quero deixar alguns registros da minha experiência depois, né? Isso aqui é antes da minha experiência, vamos ver depois. Eu acho que alguns detalhes que eu não consegui explicar tão bem na primeira parte da gravação, eu vou tentar explicar agora. Que é a primeira atividade prática, o que eu conheço pelo menos, ela vai consistir em algumas coisas. Vai consistir principalmente no processo de meio que um relato daquilo que vai ser a experiência, a linha de base dos comportamentos. Então vai ser a linha de... como é que fala? A base operante, uma coisa assim. Vai ser praticamente uma série de relatos, relatos não, né? Tipo marcações que a gente vai fazer para conseguir registrar cada tipo de comportamento com base naquilo que o ratinho, né? O Sniff, no caso, que vai ser o software, já emite, já acaba tendo, né? Comportamento de levantar-se, limpar-se, cheirar, comportamento às vezes de aproximar da barra, às vezes até mesmo tocar a barra e pressioná-la para baixo, né? Fazer o som de clique. Então são esse tipo de coisas que a gente vai ver, né? Esse tipo de primeiro relato aí. A gente vai registrar isso durante 20 minutos e depois a gente vai iniciar um processo que a gente chama de treino ao bebedouro. Né? O que é o treino ao bebedouro? O treino ao bebedouro, ele é basicamente você conseguir mostrar pro ratinho que toda vez que ele ouvir o estímulo do som, é um som alto, normalmente, né? Não sei como é que é no Sniff, mas toda vez que ele ouvir o estímulo ao som, vai ser um estímulo discriminativo de que ele pode ir lá beber a água, né? Tanto que a consequência primária para uma série de comportamentos que serão trabalhados vai ser justamente o fato dele conseguir ouvir o som logo de cara e entender que a água tá ali, sabe? Então não necessariamente o primeiro o primeiro estímulo consequente que ele vai perceber não vai ser necessariamente primeiramente a água, mas o som. Isso é uma coisa interessante e muito importante pro experimento, né? Pelo menos até onde eu entendi, mais uma vez eu reforço. Estava lendo, vi bastante material, mas não necessariamente fiz. É minha primeira vez entendendo um pouco disso parte a parte, né? E eu acho que a última coisa, com certeza, não, acho não, tenho certeza, que a última coisa que a gente vai trabalhar hoje vai ser aspectos de modelagem, né? A gente sabe que modelagem, ela envolve praticamente uma série de coisas que são comportamentos sucessivos, que alcançam ou visam alcançar um comportamento-alvo, certo? Não passos grandes demais, nem pequenos demais. E dentro desse modelo de modelagem, né, para comportamentos sucessivos, tem o reforçamento diferencial, certo? Que é basicamente métodos de reforçamento daquilo que você quer, extinção daquilo que você não quer, e inclusive extinção daquilo que você fez de comportamento sucessivo para gerar uma variabilidade comportamental, uma variabilidade topográfica, no caso comportamental, associado à barra, até que você consegue, por comportamentos sucessivos, fazer com que ele pressione a barra, associe o barulho ao barulho, entenda que tem água e você tenha um reforçamento, pelo menos na atividade prática 1. Então, tecnicamente, essa é mais ou menos a visão que eu tenho hoje. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouco, né? Eu tô bem animado, de verdade. Vai ser uma coisa bem única e uma experiência prática num laboratório, claro. Não vai ser um laboratório prático, né? Com bichinhos reais, porque por questões éticas a gente tá tratando agora só com software mesmo.
Mas quem sabe se um dia não vai ser um treino muito importante pra algo maior. E eu realmente não quero sair da área acadêmica tão cedo, então sinto que vai ser uma coisa bem top, certo? Vamos nessa. Tô aqui na faculdade, tô morrendo de vergonha de colocar uma câmera na minha cara e tentar gravar isso daqui. Tô vendo se a qualidade tá boa também. Parece que tá tudo certo. Vou tentar fazer isso daqui rápido, pra que não acabe chegando alguém aqui depois, tá ligado? E acabe atrapalhando a gravação, ou eu atrapalhe a pessoa, sei lá, uma coisa assim. Não gosto de ficar gravando em espaços públicos. Mas cheguei mais cedo na faculdade. Agora são basicamente umas 7h04, 7h05. E eu vou ter mais ou menos um período de 40 minutos até o início da atividade em si, né? E cara, que da hora, cara. Saí bem mais cedo de casa do que o convencional. E o deslocamento foi bem tranquilo mesmo, foi surpreendente. Eu costumo pegar o 353 pra ir pra cá. E hoje eu espero realmente grandes coisas. Aproveitei nesse caminho pra cá pra pesquisar uma parada legal, que foi a respeito do James Clear e o livro Hábitos Atômicos. Eu achei isso uma coisa muito top. Esse livro ele traz uma temática muito maneira, muito interessante. Ele levanta pontos, pelo menos no capítulo 1, né? Ainda vou rever bastante esse capítulo, mas ele levanta um ponto muito interessante a respeito do sistema de hábitos e a importância da gente necessariamente não focar em metas, mas nos hábitos que as compõem. E um exemplo prático que logo me vem na cabeça é imaginar um estudante de linha e um estudante comum. Um estudante comum, ele vai chegar na época de provas ou perto de um trabalho importante que ele recebeu há muito tempo e vai desempenhar esse negócio como se dependesse da vida desse cara, tá ligado? Ele vai tentar desempenhar esse trabalho da melhor forma possível e talvez até entregar esse trabalho e conseguir uma nota boa, né? Reforçando o comportamento de continuar fazendo isso de última hora, né? Mas o estudante de linha vai ser o cara que vai focar no sistema por trás disso, o cara que vai gostar de continuamente estar revisando, fazendo prática ativa das informações. Talvez o estudante top de linha vai ser um cara que vai conseguir focar bastante nas etapas do processo do estudo, estudar por si só, gostar de aprender. E o principal, se engajar em certas tarefas mesmo que o prazo não esteja tão próximo, porque mais uma vez não é a meta, e sim o sistema, o caminho que está por trás disso tudo, né? Ele também deixa uma frase de um cara que não sei se era manager do San Antonio, alguma coisa assim, um cara importante no San Antonio Spurs, que fala que se você está batendo uma rocha com um equipamento que quebra a pedra e você bate 100 vezes e você chega na 100ª primeira, não foi a 100ª primeira que causou a quebra da rocha em duas partes, sabe? É as 100 primeiras que você bateu antes. Então ele deixa muito claro que a soma de pequenos atos, a soma de pequenos hábitos ao longo do tempo é o que realmente faz a grande diferença. E hoje, com certeza, eu não poderia ter lido o capítulo melhor, porque com certeza eu estou focando em mudar certos sistemas e não necessariamente buscar metas específicas. Eu quero mudar sistemas e ficar feliz com isso. Gostar de passar pelas experiências que eu não conheço, principalmente. E passar por elas sozinho, né? Tenho um irmão gêmeo, muitas vezes eu passei muitas experiências junto com ele, então quero viver mais a minha vida pela minha vida, sabe? Quero conhecer outras experiências sem necessariamente estar toda hora acompanhado fazendo isso. Então é isso, estou muito feliz. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouco. Vou aproveitar talvez esses últimos minutos para dar uma última olhada no experimento, dar uma última lida aqui, me preparar mentalmente. E vamos direto para essa parada, beleza? Então, até daqui a pouco. Beleza, estamos gravando de novo. Agora são mais ou menos 1h da tarde, certo? Eu cheguei aqui em casa, aproveitei para mexer com bastante coisa. Inclusive eu acho que dá pra ouvir no fundo, talvez, o alarme tocando aqui. Eu tava fazendo uma prática ativa de alguns cartões da questão do Tribunal de Justiça. Uma questão de um concurso de escrevente, técnico e tal. Mas não cabe aqui no vídeo a gente comentar sobre isso. Bom, no geral, as minhas impressões, né, de hoje. Eu realmente gostei bastante de como funcionou hoje, do que a gente fez no laboratório. Todas essas etapas e essas paradas foram coisas muito legais, de verdade. As minhas impressões realmente foram bem positivas. Tudo aquilo que eu pesquisei por fora, cara, ajudou bastante na visualização do trabalho em si.
poderia ter sido só mais um trabalho, uma coisa que você poderia passar por cima ali e nem entender o que você tá fazendo. Então, realmente teve esse viés bem positivo, rendeu bastante essa parada. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso pra cá. Aí. Realmente acabou rendendo bem mais do que eu esperava. Realmente foi uma coisa bem positiva mesmo, assim. Ficou muito bom. E, assim, no geral, cara, eu realmente senti um aproveitamento bem gostoso do trabalho, sabe? Foi um aproveitamento bem gostoso, assim, do trabalho. E é uma coisa que, com certeza, nas próximas vezes que eu desempenhar, eu vou ficar mais esperto. Teve uma mini gravaçãozinha que foi feita, coisa de 13 segundos, né? Até que eu vou colocar isso no vídeo depois, eu achei legal. Que mostra a gente ali, né, falando, levantar-se, eu coloquei comida ali durante os períodos dos 5 minutos e tal. Teve algumas, então, variações entre o que a gente fez no laboratório e o que era o programático, de acordo com o capítulo que eu li do livro, né. O capítulo do livro, ele é realmente uma coisa feita em laboratório, você utiliza um animal real, tem todos os percalços, tem um bebedouro e tal. Hoje não aconteceu isso. Hoje, na minha experiência, a gente fez, na verdade, uma coisa interessante. A gente utilizou o software, que nem eu falei, foi o Sniff Pro. E naquele Sniff Pro, ele tem algumas mudanças em relação à caixa de Skinner do capítulo, que é mostrado no livro. A caixa de Skinner do capítulo do livro, não sei se o Sniff Pro tem outras funções que eu não vi ainda, né? Mas ele tem uma barra da esquerda e uma barra da direita, tá? Espero não estar espelhado e ficar confuso, mas uma barra da esquerda e uma barra da direita. Perfeito? O que é importante? Essa barra, cara, ela não fica no centro igual no Sniff Pro. Não sei se se dá pra ver certinho no pequeno vídeo que a gente gravou. Ela fica bem no centro e tal. Então, acaba tendo umas mudanças. Por exemplo, lá não era necessariamente a água, né? Era um alimento fictício que o ratinho lá pegava, né? A água, no caso do animal real, era um reforçador muito específico e importante, porque o animal estava privado de água por um período de 24 horas, né? Então era um reforçador quase que indispensável, o negócio funcionava muito bem. Tal qual aquele... Eu não sei se eu vou conseguir pegar uma foto e colocar na tela, né? Mas tal qual um outro experimento que o Skinner fez, fazendo o cachorro condicionar, né? Vamos dizer assim, ele aprender o comportamento de pular. Tinha umas listras assim na parede, umas faixas assim na parede, um desenho, sei lá. E o cachorro, ele entendia que quando ele pulasse, ele receberia a comida. Só que por que esse condicionamento foi tão efetivo? Porque ele estava privado de comida. Então esse foi o detalhe, né? O grande X da questão, né? A chave da virada lá que fez toda a diferença. Uma coisa interessante sobre hoje é justamente o fato de que não tinha à disposição lá da caixa de Skinner, não era tão parecida com aquilo que eu estava pesquisando. Aí acabou me deixando um pouco em choque ali. Eu falei, cara, nossa, eu vou ter que me reajustar aqui, vou ter que, sabe, vou ter que... É literalmente minha primeira experiência, né? Então, como toda primeira experiência, acaba que você tenta se adaptar, né? Nem tudo é perfeito, você tenta se adaptar bastante. Eu também senti muita dificuldade em uma das etapas, que era a etapa de você, durante o registro do nível operante, como eu expliquei mais cedo, ele é uma das etapas cruciais para setar a linha de base do comportamento. Aí você fala assim, Eduardo, que carambas é linha de base, como isso funciona? Tecnicamente, assim como outros termos da parte da análise comportamental, análise do comportamento, né? Linha de base é justamente aquilo que o termo diz. Ele seta o padrão, o que vem sem alterar nada, sem reforçar, sem distinguir, sem nada. Você seta o padrão, você colocou o rato lá dentro. O rato, em relação à caixa de Skinner, tem alguns comportamentos que normalmente tendem a ser parecidos entre os outros ratos, uma virtude da espécie mesmo, uma série de características que são meio padrões, assim, padronizados. E eles tendem a emitir certas respostas conhecidas, como, por exemplo, farejar, levantar-se, limpar-se. Alguns tocam na barra, outros pressionam a barra. Certo? Farejar, limpar-se, levantar-se, tocar a barra ou até mesmo pressionar a barra a ponto de fazer o clique, né? Só que sem reforço, sem você liberar a água ou durante o processo lá liberar o alimento, né? Então fica essa característica aí da questão
da caixa de Skinner, né? Eu senti uma leve diferença. E tem algumas características também na hora de mensurar, que foi a minha dificuldade, né? Na parte de mensurar a questão do farejar, por exemplo. O farejar, ele tá ali executando o comportamento de farejar. Como é que ele acontece? As duas patas dianteiras estão no solo e ele tá rugando o nariz. Você consegue perceber um enrugamento dessa parte do nariz e aí você sabe que ele tá farejando. As duas patas dianteiras, obrigatoriamente, no chão. E tem um intervalo de 1 a 2 segundos que ele para de executar o comportamento de farejar, que você começa a contabilizar outro. Então ali na hora eu não lembrava exatamente quantos segundos era, então alguns comportamentos que eu coloquei 2 vezes farejar, às vezes era na verdade para ter contabilizado um só. Então isso pode ter alterado um pouco o gráfico da minha linha de base do registro operante. Entendeu? Isso acabou mexendo um pouco ali em algumas coisas, mas cara, graças a Deus eu tive a ajuda da Débora, da Yasmin que estavam ali do lado. A gente conseguiu fazer o registro de nível operante bem legal. As outras turmas também, os outros grupos da minha turma também se deram muito bem com o trabalho, alguns ficaram com dúvida e tal, mas eu acho que nenhum grupo acabou cometendo erros muito, sabe assim, irreparáveis, vamos dizer assim, vai. O que é interessante pro trabalho, tá? O que é muito interessante pro trabalho. Uma coisa que eu percebi é justamente o pessoal por talvez não ter lido o capítulo, outros leram o capítulo que a professora passou, isso foi muito legal, mas alguns por não terem lido o capítulo, não prestado atenção, não entenderam exatamente aonde nós queremos chegar com aquela atividade, né? Onde a professora pretende chegar com a atividade proposta. E isso, sinceramente, foi aquilo que eu expliquei no início, né? Da diferença entre você buscar comum a linha de base padrão ou você tentar alcançar um nível a mais, um nível que não necessariamente é motivado por uma circunstância específica, uma meta específica, e sim por um sistema de comportamentos, um sistema de hábitos, né? Que é justamente o que o James Clear bate tanto na tecla lá, várias vezes, né? Então, realmente foi uma característica assim que eu percebi hoje, uma leve dificuldade do pessoal entender onde a gente pretende chegar com a atividade proposta mesmo, né? E muitas vezes, em virtude dessa dificuldade, poder até mesmo achar que aquilo ali é muito bobo, que não faz sentido, sendo que na análise do comportamento, seguir essas etapas, mesmo que seja um software, é um treinamento de um sistema de comportamentos que vai ser muito útil quando a gente estiver fazendo pesquisa mesmo, sabe? Então, eu sinto que algum pessoal tá levando na brincadeira, mas é uma coisa muito importante como profissão, principalmente para aqueles que vão querer seguir com a área de pesquisa, né? Voltando um pouco também a dinâmica de como aconteceram as coisas hoje, né? Que foi bem top, eu gostei pra caramba. Eu gostaria de ter feito mais registros, né? Não deu muito certo, foi bem correria. Mas voltando um pouco pra dinâmica de como as coisas aconteceram hoje, a única coisa que falta eu falar nesse vídeo é explicar de maneira um pouco mais profunda aspectos da modelagem e dentro da discussão de modelagem, né, explicar um pouco mais aspectos como comportamentos sucessivos, certo? Então, respostas sucessivas e um termo muito importante nessa parada da modelagem que vai ser justamente uma coisa chamada de reforçamento diferencial. Então, explicar modelagem, que é respostas sucessivas, comportamentos sucessivos frente a um comportamento-alvo e, por último, a reforçamento diferencial, que vai ser um meio utilizado dentro da modelagem para você conseguir reforçar o que você quer, extinguir o que você não quer e, como eu disse mais cedo, a extinção num comportamento já condicionado gerar uma variabilidade topográfica, ou seja, da forma do comportamento associado a um objeto, nesse caso a alavanca, que vai fazendo que você consiga reforçar o próximo comportamento mais próximo do comportamento-alvo. No caso da caixa de Skinner, é você ver o rato pressionando a barra, deslocando a barra para baixo, gerando o barulho de clique e, por último, né, reforçar ele com a água. Mais uma vez, um dos estímulos mais importantes para que isso aconteça vai ser a questão do barulho. Aí você fala assim, Eduardo, que barulho? O barulho da máquina funcionando para liberar água. No caso do sniff, não vi barulho, não vi nada quando eu libero o alimento.
Provavelmente deve ser o fato dele ver o alimento ali depois e entender que o comportamento foi reforçado com o alimento e ele deve estar privado de comida. É claro que é um computador, eu sei que ele não está privado realmente de comida, mas ele simular a situação que possivelmente o rato estaria, né? Bom, esses são os detalhes do que eu queria compartilhar dessa experiência com vocês. Eu achei realmente muito interessante mesmo, assim, a discussão, tudo mais. E pra gente ter um bônus para esse vídeo, né? Eu não vou necessariamente gravar agora, mas vocês já vão ver também uma explicação bem legal que eu vou preparar sobre modelagem, reforçamento diferencial e, consequentemente, respostas sucessivas, comportamentos sucessivos até o comportamento alvo, certo? Que vai ser o complemento, a parte final da nossa aula 2, portanto, em relação à aula 1 que eu gravei sobre tríplice contingência, explicar o que era tríplice contingência, explicando reforçamento, extinção, punição, todos os aspectos, positivo e negativo, o que significava, e ainda por cima, eu consegui explicar também a questão dos estímulos antecedentes, estímulos discriminativos e delta, e o comportamento em si, né? Então realmente foi uma coisa bem positiva, foi uma coisa bem legal de trabalhar e daqui a pouquinho, para vocês logo, né, bem mais breve do que para mim que vou gravar isso, vou mostrar isso para vocês. Então, gostou, né? Galera, tamo de volta, molecada. Tamo de volta e a gente vai fazer agora uma explicação, um resumo daquilo que a gente trabalhou até agora. Fiquei devendo, faltou a explicação, certo? E agora aqui estou, dias depois daquela última gravação. Tô até com a barba mudada, tô tudo diferente aqui, muita coisa aconteceu e nós iremos trabalhar os últimos detalhes que tinham que ser apresentados, ok? Faltou alguns conceitos. Modelagem, reforçamento diferencial e também conceito de extinção e variação topográfica. E por último, uma grande curiosidade que vai ser interessante ser trabalhada aqui, certo? Vamos começar pelo básico. Antes de mais nada, ponto principal. Antes da gente entrar em modelagem, antes da gente entrar em reforçamento diferencial e retomar alguns conceitos que foram explicados na aula 1, estou aqui agora para falar um pouquinho sobre comportamentos sucessivos ou respostas sucessivas de comportamento. Perfeito? O que isso quer dizer? Vamos imaginar mais uma vez a questão do experimento. Perfeito? Quando você coloca o ratinho naive, inocente, ingênuo, dentro da caixa de Skinner pela primeira vez, aquilo que você está buscando avaliar é justamente as respostas, os comportamentos que ele já tem. E por que isso é importante? Como eu já havia explicado aqui no vídeo, se você não tem algo para comparar, como que você vai metrificar algum resultado? Então, o registro de nível operante ele serve para metrificar uma linha de base, um ponto de partida. E por que esse ponto de partida existe? Para que, a partir dos comportamentos que o animal já emite, por comportamentos sucessivos, cada vez mais próximos, você consiga reforçá-los, chegando à ideia final que seria o comportamento alvo. Vou dar um exemplo. Na caixa de Skinner, que a gente trabalhou a questão do Sniff Pro lá, acontecia às vezes do ratinho ele se limpar, se levantar, muitas vezes ele farejava, acontecia dele tocar ou pressionar a barra. Por que isso é importante? Quando ele chegasse a emitir um comportamento próximo o de pressionar a barra, aquele comportamento era tomado como um ponto de partida. Ele seria tomado como um start, um começo, e você reforçaria ele. O Márcio Borges, junto com outro autor na questão daquele livro de psicologia experimental, que fala sobre justamente essa questão da análise do comportamento, ele trata isso dentro de um espectro, né, que ele fala de 5 a 10 reforçamentos. Por quê? Menos do que 5, dificilmente o animal associaria. Mais do que 5, aquele reforçamento ele poderia estar sendo demais e existia uma grande chance de você levar à saciedade do bichinho. Então ele perder aquela força de condicionamento, certo? Então aquele espectro que mora ali no meio, aquele intervalo de reforçamentos que moram ali no meio, seria o ideal para você gerar um reforçamento, um condicionamento de um comportamento que se aproximasse ao de pressionar a barra
e então fizesse a manutenção de comportamentos sucessivos até o comportamento-alvo, certo? Então, aqui eu repito, e quero deixar muito claro, comportamentos sucessivos são comportamentos que o animal muitas vezes já emite e que são escolhidos por cada vez mais se aproximarem do comportamento-alvo ou comportamento final. O que nos leva, gente, à grande pergunta central. O que seria, portanto, a modelagem? A modelagem seria você pegar esses comportamentos sucessivos que você vai escolhendo a dedo, dentro de um contexto específico, cada vez mais se aproximando do comportamento-alvo, certo? Só que para que isso aconteça, você tem uma ferramenta, uma forma de fazer isso. Você não simplesmente, de uma hora para outra, o rato simplesmente emite um comportamento que é exatamente o de pressionar a barra. Eu imagino que estatisticamente pode acontecer. Pode acontecer. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. A gente está falando de uma probabilidade muito baixa. Beleza? Tanto que explorando ali o ambiente a gente vê o toque de barra, pressionar a barra, mas um condicionamento aleatório de pressionar a barra para conseguir o alimento, eu acredito que seja possível, estatisticamente deve ser possível, mas é muito difícil, porque o rato naturalmente não iria emitir uma resposta dessa. Mas ele poderia olhar para a barra, mas ele poderia cheirar a barra, ele poderia passar a pata na barra, ocasionalmente ele poderia pressioná-la. Então a gente começaria a escolher pontos de partida, perfeito? Quando a gente entende esse mecanismo da modelagem, fica muito claro o que você vai entender com a ferramenta do reforçamento diferencial. O reforçamento diferencial, portanto, retomando conceitos da aula 1, seria a ideia de reforçamentos daqueles comportamentos desejados e a extinção dos comportamentos indesejados. É basicamente essa a grande sacada do reforçamento diferencial. Eu peguei até um trecho aqui, galera, para compartilhar com vocês. Envolve reforçar algumas variações do comportamento e extinguir outras. O como isso acontece? Simplesmente extinguir outras. O que significava extinção? Um resumo, né? Uma retomada da aula 1. A extinção é a ausência de reforçamento para um comportamento previamente condicionado. Ou seja, a mera ausência do reforçamento faz com que a tendência, a probabilidade que aquele comportamento se repita diminua. Então aqui eu repito e quero deixar claro. O reforçamento diferencial, ele é o reforçamento de comportamentos desejados frente à extinção de comportamentos indesejados. Reforçamento, mais uma vez, como o aumento da probabilidade da resposta de um comportamento, seja pelo acréscimo ou pela retirada de um estímulo, e a extinção, a ausência de reforçamento de um comportamento previamente condicionado. E aqui, galera, a grande sacada, perceba que nada a ver, estamos falando até agora de punição. Extinção não conversa com punição necessariamente, não tem nada a ver um conceito com o outro. É uma coisa à parte que a gente poderia explorar mais à frente, né? Retomando os conceitos da aula 1. Perfeito? Então, mais uma vez, extinção tem a ver com ausência de reforçamento frente a um condicionamento previamente feito. Perfeito? E aqui, galera, a gente começa a ir para uma outra etapa, né, da linha de raciocínio, que seria a ideia de que, portanto, o animal, ele simplesmente, após a extinção ou a ausência de um reforçamento, ele simplesmente pararia de emitir uma resposta. Seria certo a gente chegar nessa conclusão? A gente pararia automaticamente de emitir uma resposta? E a conclusão que nós chegamos com isso é que não. A extinção, após um condicionamento muito bem feito, ela pode gerar aquilo que a gente vai chamar de variabilidade comportamental. Uma variabilidade topográfica. O que significa uma variabilidade topográfica? Topografia. Topografia tem a ver com forma, formato, certo? Uma variabilidade, portanto, topográfica do comportamento seria uma variabilidade da forma que o comportamento aparece. Não muito distinta daquilo que era originalmente, mas uma variação da forma. E por que existe uma variação da forma? Porque o animal, ele ainda continua buscando o reforço que dessa vez não foi fornecido. Vamos imaginar um conceito muito fácil da gente conseguir abstrair aqui.
Você está sentado no seu sofá, maravilhosamente bem, assistindo a sua série favorita, você está feliz ali. E então, você precisa aumentar um pouco o volume da televisão. A questão é que ao tentar aumentar o volume da televisão, o controle ele não está funcionando. Aí você olha pro controle, o controle olha para você e você fala, caramba, controle, isso não está funcionando, cara. Não está funcionando. Não está legal isso aqui. Você tem uma expectativa, você tem um objetivo, aumentar o volume da televisão. Você tem um baita de um empecilho. O controle não funciona. Perfeito? O que as nossas contingências passadas nos ensinaram, e você provavelmente sabe muito bem o que eu quero dizer com esse exemplo. Dá uma batida no controle que ele volta a funcionar, não é mesmo? Abre a pilha ali, vê, dá uma batidinha ali, fechou, tamo junto. Então você ali dá uma batidinha, você emite um comportamento e ocasionalmente o controle volta a funcionar. A questão é que uma vez funcionou. Agora, um tempo depois, você aprendeu que bater no controle pode funcionar. Você também passa pelo mesmo problema de novo. Só que agora você não quer aumentar o volume da televisão. Você quer trocar de canal. Quem assiste canal aberto. Não sei quem faz isso ainda, mas você quer trocar de canal. Certo? A questão é que o controle não está funcionando de novo. Você tenta bater no controle uma vez, que nem você fez antes. Só que o controle não volta a funcionar. Você olha pro controle, olha pra vontade que você tá tendo de mudar de canal ou de colocar alguma coisa na televisão. E você fala assim, quer saber? Não quero mais colocar nada não também, o controle não tá funcionando, vou embora daqui. Existe essa chance? Existe. Mas o que normalmente nós faremos? Eu bati uma vez. Quem bate uma, pode bater de novo. Então, você caceta o controle 2 vezes. Depois de cacetar o controle 2 vezes, você acaba vendo que, por algum motivo, ele volta a funcionar. O que essa experiência te ensinou? Que bater no controle 2 vezes, o que não é mais bater uma vez só, faz o controle voltar a funcionar. A questão é que esse condicionamento ele é meio interessante, porque daqui a pouco, passado uns 3 meses, não tem mais controle. Não tem mais controle que aguente. O controle está todo esburacado, o bichinho está todo sofrido, nem tem mais tampa, não tem mais tecla, não tem mais nada, o bichinho está lá. Mas toda vez que ele para de funcionar, você vai dar aquela batidinha no controle da televisão. Caceta aí. Perfeito. Conseguem entender o que eu quero dizer? Então, o que nós aprendemos com isso é que, agora prestem muita atenção nisso, ao invés de a ausência de reforçamento do funcionamento do controle ser um motivo para que você desistisse simplesmente da resposta que você está esperando, que é o controle funcionar, você busca uma variabilidade. Então, por exemplo, você bateu uma vez, não funcionou. Você tentou bater 2 vezes. E naquela vez funcionou. Talvez batendo 2 vezes não funcionou. Você bateu 2 vezes e, sei lá, jogou o controle no sofá. E dessa vez ele funcionou. Talvez você comece a condicionar respostas que acabam sendo cada vez mais agressivas com o controle para que ele volte a funcionar. Perfeito? Então, esse é um exemplo de comportamentos sucessivos e como a extinção e o reforçamento atuam no molde de uma resposta. Então, esse é só um dos exemplos que a gente pode utilizar para explicar o como o reforçamento de comportamentos desejados e a extinção, que é a ausência do reforçamento esperado, promove não só a diminuição da probabilidade do comportamento, ou seja, o comportamento de bater uma vez só no controle acabou diminuindo bastante, mas ele também foi substituído pela probabilidade de você buscar uma variabilidade da forma como aquele antigo acontecia, no caso do bater 2 vezes. O rato, por exemplo, uma vez que ele tocava na barra e agora esse reforçamento não está mais acontecendo, pode ser que ele agora tente pressioná-la, subir nela, cheirar, ou às vezes pressionar com uma mão, ou com a outra com uma patinha, com a outra patinha, pressionar mais forte, morder a barra, qualquer resposta que seja, mas sempre variabilidades topográficas sobre o mesmo objeto, que no caso é a barra, uma vez que o comportamento prévio, condicionado, tenha sido algo envolvido a esse objeto. Perfeito? Ou próximo a esse objeto, né? Que seria a ideia do Márcio Borges, né? E por último, galera, a gente acaba sendo levado a analisar então uma corrente de coisas. Nós aprendemos que existem respostas sucessivas de comportamento, que dentro do conceito de respostas sucessivas de comportamento, elas buscam alcançar um comportamento-alvo, um objetivo final.
A forma como essas coisas acontecem, por meio de uma coisa chamada de reforçamento diferencial, é o que nós chamaremos de modelagem. Perfeito? Eu até separei uma frase aqui para compartilhar para vocês, que define a modelagem. Esse processo de variação, seleção e ampliação pode levar a comportamentos cada vez mais complexos e precisos. É a base para o ensino de habilidades complexas, desde um pombo jogando boliche até uma criança aprendendo a falar ou um atleta aprimorando sua técnica. A interação entre extinção e reforçamento diferencial é, portanto, um motor da aprendizagem e da adaptação comportamental, permitindo que os organismos ajustem seu comportamento de forma flexível às mudanças nas contingências ambientais. Isso, galera, isso que eu acabei de citar é modelagem. Aqui eu também separei mais alguns exemplos para mostrar para vocês a respeito de variação topográfica frente à extinção, que pode ser algo confuso. Então, olha só. No contexto experimental com animais, isso pode significar que um rato pressionava uma barra com a pata direita, começa a usar a pata esquerda, o focinho, ou a pressionar a barra com mais força em um ponto diferente que não necessariamente seja a barra. Em humanos, podemos observar isso quando uma criança que pediu um doce com um por favor não obtém mais o sucesso que ela queria antes, que ela tem antes, e começa a gritar, chorar, ou fazer qualquer outra resposta que gira em torno disso, com outras palavras, outras entonações, com outros tipos de comportamento. E por último, a questão do próprio exemplo do controle remoto, que eu dei de exemplo para vocês. Perfeito? E a grande questão do ano, né? A grande questão que não se quer calar. Esses exemplos de modelagem, como bem citado antes no vídeo, né? A respeito do cachorro, a respeito de outros animais que o Skinner utilizou para fazer esses esquemas de condicionamento, será que tem algum outro condicionamento que tenha sido muito interessante? Eu espero conseguir colocar fotos disso. Bem aqui, ó. Mais ou menos aqui. A questão dos pombos. Pombo jogando ping-pong. Pombo jogando boliche. Perfeito? Eu até separei aqui uma parte, ó. O artigo de modelagem com procedimento para o ensino de novos comportamentos é um artigo muito bom, inclusive, de André Luiz Ferreira, mencionou que Skinner ensinou pombos a jogar boliche. Este experimento é o citado como exemplo da aplicação da modelagem, um procedimento de ensino que utiliza reforço diferencial e extinção para ensinar novos comportamentos. Quando a gente fala, por exemplo, ping-pong, boliche, não é necessariamente, galera, bem o que vocês estão pensando. No caso do boliche, ele ensinava o animal a bicar a bola e tinha o reforçamento da comida. Quando a gente fala de ping-pong, já logo a nossa cabeça já fantasia uns pombos com raquetezinhos, sabe? Jogando ali o ping-pong, mas não é bem isso também não. É basicamente a ideia deles bicarem também uma bola e, por consequência, acabarem tendo um reforçamento que seria o alimento também. Perfeito? Mas o princípio básico disso tudo seria a grande graça, né? Dele ter ensinado pombos a jogarem boliche ou ping-pong com base nos efeitos de condicionamento. Perfeito? Então eu espero que esse material tenha se tornado claro, que tenha sido um pouco mais objetivo do que a parte inicial do vídeo inteiro. Eu me permitiria falar muito mais do que isso, mas tem que ser algo conciso, dito bem e em poucas palavras. E eu espero que isso tenha sido um vídeo proveitoso para você. Muito obrigado, galera.